Mas para falar de reprovação, a gente precisa começar a falar de um outro termo básico. Porque reprovação normalmente é associada à avaliação. E parece, e todo mundo acha, que a reprovação é resultado da avaliação. E o meu livro, Reprovação Escolar, Renúncia à Educação, podia chamar-se também Reprovação Escolar, Renúncia à Avaliação. Então vamos começar com esse termo. O que é a avaliação? Primeiro, vamos tirar a confusão que normalmente se faz entre avaliação e medida. Avaliação é um termo muito mais amplo. Eu não preciso medir com uma régua, com um termômetro, ou com qualquer outro mecanismo que dá uma certa exatidão, o prazer que eu estou tendo aqui em falar. Mas eu posso avaliar. Eu posso avaliar o prazer que eu sinto em ver a minha neta, em abraçar meus filhos, a minha mulher, em encontrar um amigo. O prazer que eu sinto em ver que de repente uma medida importante foi votada no Congresso contra determinado preconceito ou contra qualquer coisa reacionária. Não dá para medir. Em outras palavras, as melhores coisas da vida, 99% do que é bom na vida, não se mede. Entretanto, nós vivemos num sistema opressor que, para fazer-se legítimo, usa e abusa da medida. Quando ele usa a medida naqueles fenômenos passíveis de serem medidos, sempre grosseiramente, rigorosamente, ninguém vai nunca medir, absolutamente. Você pode pegar uma régua e dizer que isso aqui tem 12 centímetros, mas se pegar uma régua um pouco mais sofisticada, você vai ver que está faltando, tem um pouquinho a mais, e assim por diante. Existem coisas que podem ser medidas. Existem coisas, tudo pode, de uma forma ou de outra, ser avaliado. Umas podem ser avaliadas mais rigorosamente, outras menos. Agora, algumas podem ser avaliadas mais rigorosamente, inclusive sem ter medida. Mas aí precisa a ação de avaliadores. Isso nos exige falar o que é avaliador, o que é avaliação. Avaliação, a própria palavra já dá uma dica. Avaliar é atribuir valor. Na verdade, atribuir valor é valorar. Isto é bom, isto não é, eu atribuo determinado valor. Valorar é descobrir, identificar qual o valor que tem. Veja, qual o valor? Algumas coisas você pode dizer quanto de valor. Se for avaliar o valor econômico, por exemplo, você vai avaliar quanto custa isso. Mas nem sempre se dá para fazer isso. Avaliar, em certo sentido, é atribuir, é aferir a qualidade. E a qualidade, o que é? São os atributos que determinada coisa tem. Se você me falar que uma geladeira, qual a qualidade da geladeira? As qualidades da geladeira são seus atributos. Se ela tem um congelador, se ela serve para gelar, para congelar, se ela gasta pouca energia, se ela é bonita, se ela é bem distribuída, assim por diante. Na medida em que você verifica esses atributos, você vê se essa geladeira é boa. Então, avaliar é ver o valor, é ver a qualidade. Mas avaliar, por conta disso,
E aí que é importantíssimo na educação, em qualquer ação humana. A avaliação é um instrumento da administração. E aqui nós temos que fazer um parêntese para falar sobre o conceito de administração ou gestão, que eu uso como sinônimo. Quem quiser mais aprofundamento, entra no meu site vitorparo.com.br, que vai encontrar lá livros. Tem um livro clássico que aparece em tudo quanto é concurso por aí, Administração Escolar e Introdução Crítica. Então, Gestão Democrática da Escola Pública, em que eu trabalho o conceito de administração. Mas para a nossa reflexão aqui, basta dizermos o seguinte, a administração, ela é uma mediação. Administração não é simplesmente alguém mandando em alguém. Administração é tudo aquilo que você faz para que o objetivo seja alcançado. Em outras palavras, a administração é a maneira de fazer bem, de realizar bem um trabalho. O conceito de trabalho humano, podemos, numa outra ocasião, falar só sobre isso, aí dá para falar pelo menos 1 hora sobre isso. O conceito de trabalho humano mais rigoroso, mais preciso, no sentido mais geral de todos, que é aquele apresentado por Marx, é o seguinte: é uma atividade orientada a um fim. Quer dizer, o conceito de trabalho é um conceito que só se aplica ao ser humano, à espécie humana. Porque só o homem, como espécie, pode criar um valor. Veja por que é importante avaliar. Você cria um valor. Isto é bom. Você criou um valor. Aí você estabelece um objetivo de como alcançar isso. Aí você trabalha para alcançar esse objetivo. É uma atividade adequada a um fim. Por exemplo, o homem poderia continuar andando sobre suas pernas. Necessariamente, naturalmente. Ele de repente fala, não, seria bom chegar depressa e sem fazer força. Quando ele fala isso, ele já está mostrando um sonho, um desejo, um valor. Coisa que ninguém faz. A natureza, ela é necessária. Tudo aquilo que independe do humano, necessariamente acontece. O humano não, é a transcendência. Como você transcende a natureza? Valorando, criando um valor. Isto é bom. Em seguida, o que você faz? Estabelece um objetivo. Domesticar esses quadrúpedes que andam por aqui pela caverna. Aí você trabalha uma atividade adequada a um fim. Você doma o cavalo e aí você se transforma a si próprio. Antes, o ser humano era um ser que necessariamente, naturalmente andava a pé. Agora ele é um ser físico, continua sendo um ser de 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, mas um ser que pode andar a pé, mas tem a liberdade de optar entre andar a pé e andar a cavalo. Percebeu? Esse é o conceito de trabalho. O tatu também transforma a natureza, faz buraco no chão. A abelha, o castor, todos. Mas eles não fazem isso orientados por um fim. Não existe uma vontade por trás disso. Eles fazem isso necessariamente, naturalmente. Eles foram programados pela natureza, pelos genes, muito antes de nascer, para fazer aquilo. O homem, portanto, é o ser que se faz pelo trabalho. Esse conceito é importante para as reflexões que vamos fazer a seguinte. Então, administrar é utilizar os recursos da forma mais adequada possível para alcançar um fim. Que recursos são esses? São os objetos que você transforma, que nós chamamos de objeto de trabalho, são as ferramentas que você usa para transformar esses objetos, e é a tua energia física, que nós chamamos de força de trabalho ou capacidade de trabalho. Sua energia física e mental. O teu esforço físico e mental. Pois bem, esse é o trabalho. Em todo o trabalho humano,
trabalho humano é pleonasmo, porque se é trabalho, é humano. Né? Todo trabalho humano existem esses componentes. Uma atividade adequada, orientada por um fim. Durante este trabalho, você é orientado por um fim, você é guiado por aquele fim, aquilo que você quer alcançar. O produto que você quer realizar. Seja um produto material, seja um produto não material. Você às vezes quer fazer um poema, você faz um esforço desgraçado e escreve um poema, é um produto não material. Ou às vezes você quer construir, sei lá, uma mesa, você se esforça, corta, serra tal e faz uma mesa. Durante todo esse percurso, durante o trabalho inteirinho, vocês têm que estar sabendo se você está no caminho certo, não tem? A todo momento você tem que estar avaliando. Esse é o conceito mais preciso de avaliação. Você tem que avaliar em que medida aquilo que é produzido tem as características necessárias para ser aquilo. Claro que você pode pensar a avaliação em dois sentidos. É a mesma avaliação. Você pode pensar a avaliação do produto pronto, que é apenas mais um momento. Você está avaliando a todo momento, no final está pronto, está bom o produto ou não está pronto. Isso é uma avaliação. Percebam que a avaliação, ela faz parte de toda a ação humana. Tudo que nós fazemos, até dormindo às vezes, tudo que nós fazemos, tudo que se realiza, precisa avaliação. Porque são ações que têm um fim em mente que precisa ser alcançado. Podemos aí sintetizar para facilitar dois momentos, então, que se divide esse tipo de avaliação. Você pode pensar numa avaliação num produto pronto, então você avalia uma televisão, você avalia um computador, você avalia uma ponte, se foi bem feito ou não. O produto material pronto é fácil de avaliar. E a avaliação é praticamente imediata. Você comprou um automóvel, você anda com ele, você já vai percebendo se ele é bom, se ele não é bom e assim por diante. Tá? Neste tipo de produto, os instrumentos de medida, lembra o conceito de medida? São mais aplicáveis. Porque você tem um material concreto ali na mão. Não são sempre absolutamente aplicáveis, porque você vê que as empresas conseguem sempre enganar o PROCON e um monte de coisa lá que você não consegue. Mas são menos problemáticos para se aplicar instrumentos de medida. Mas existe, nos produtos prontos não materiais, aí já fica mais difícil. Como é que você vai avaliar depois de pronto um poema? Tem uma maquininha lá que você põe e avalia? Você só pode avaliar pela ação valorativa dos seres humanos, de sujeitos. Então, sujeitos que sabem o valor da literatura, que entendem de literatura, que antes de tudo isso são humanos que têm sentimentos, porque não basta você ter toda a técnica se você não tem sentimentos, se você não tem familiaridade, inclusive, com tudo aquilo. E você precisa de um júri, até. Se você quiser arriscar uma avaliação. Mas aí nós temos que ter a humildade que o primeiro colocado nem sempre é o melhor. Funciona para a gente viver, dizer que aquele é melhor. Mas não existe um rigor, como existe quando você vê e fala, esse realmente é maior do que aquele, você até mediu.
Não dá para enganar. Não dá para você fazer um juízo de valor. Não, esse é menor. Você está vendo, tem 3 centímetros a mais. Nos produtos não materiais, a avaliação é muito mais complexa e é sempre aproximativa. Ainda bem que nesses produtos não materiais, como nós falamos, quase nunca precisa a tal de avaliação nesse sentido. Nós avaliamos sem necessidade de medida. Então veja, nós pensamos 2 tipos de avaliação. 2 tipos de avaliação? Não, 2 momentos da avaliação. É a avaliação no processo e a avaliação quando a coisa está pronta. Quando a coisa está pronta, tem 2 tipos de produtos. Tem o produto material e o produto não material. O produto material, ele é muito mais mensurável. Ele é muito mais passível de uma medida, né? De uma aferição em termos de medida. O produto não material, ele precisa da avaliação subjetiva. Subjetiva não quer dizer, isso é muito subjetivo, depende de cada um, não. Subjetivo aqui, quando nós estamos falando de subjetivo, é a própria condição de sujeito. Sujeito é um dos conceitos mais importantes do mundo. Sujeito é o que identifica o humano. Só o homem é sujeito, porque ele é o único ser que se pronuncia diante do real, cria um valor, e aí, com base neste valor, nesta vontade, neste sonho, nesse desejo, ele cria um objetivo. Quando ele está atuando para alcançar o seu objetivo, ele está sendo sujeito. Ele não está sendo simplesmente agente ou ator, ele está sendo autor. Esse é o conceito de sujeito. Sempre que eu falar subjetividade aqui, é ação de sujeito, que é a coisa mais importante do mundo, que é sermos humanos. Quando o pessoal da autoajuda descobrir isso, acho que eles vão vender bilhões, entendeu? De saber que você, na verdade, se faz feliz, se faz quando você se faz humano. Quando você está fazendo alguma coisa que você quer fazer, que você tem vontade. Este é a síntese da liberdade humana. Pois bem, a avaliação de produtos não materiais, para começar, exige esse tipo de avaliação, que depende, claro, de sujeitos. Os sujeitos não são iguais. Eles sonham, pensam, eles têm uma série muito grande de características iguais daquela mesma cultura. Sujeitos de uma cultura árabe, por exemplo, todos acreditam num Alá. Sujeitos de uma cultura ocidental, sei lá, brasileira, de um modo geral, acreditam num Deus, ou não acreditam em nenhum. Num Deus, ou um Jesus Cristo e assim por diante. Mas, por baixo desta certa uniformidade, existe cada uma vida. Por isso que a avaliação intersubjetiva fica muito mais rica. Que eu tenho uma história, você tem outra. Quando eu avalio a partir da minha história, eu vejo determinados elementos. Você vê outros, eu aprendo com você e avalio melhor. É assim que se deveria fazer a avaliação de produtos não material. Agora, quando se trata, essa é a avaliação do produto. A avaliação do processo tem que se adequar a cada processo. A avaliação de uma geladeira no processo tem umas determinadas características. A avaliação de um automóvel tem outra. A avaliação no processo tem que levar em conta o processo. E esse é o tipo de avaliação que, se estiver realmente preocupado, não com responder provinhas ou os idiotas testes de Saeb, Saresp, Prova Brasil, assim por diante. Se se estiver realmente interessado em produzir o ser humano histórico pela educação, então é essa avaliação que tem que entrar em jogo. A avaliação rica, feita por sujeitos e principalmente, basicamente, no processo de produção.
Para o produto, no caso da educação, a avaliação é mais uma aposta do que um veredicto. Você pode, em alguns aspectos, avaliar o conhecimento de uma pessoa. Mas, por exemplo, não dá para avaliar com um teste ou com uma prova se a pessoa é honesta, se a pessoa é companheira e assim por diante. O que você tem que fazer? Deixar de avaliar? Deixar de se preocupar com esse objetivo? Não. Fazer um processo tal em que você aposte com grande probabilidade de que essa característica vai estar incutida naquela pessoa. Você não pode, por uma entrevista ou por uma prova, saber se uma pessoa é democrática. Mas você pode apostar que se ela foi ensinada desde os primeiros anos de vida, de uma forma democrática e comungando valores democráticos, que ela vai ser mais democrática. E isso é avaliação, sim senhor. Pois bem, a avaliação da educação, portanto, ela precisa se fazer no processo. Vejam só, que ironia. A avaliação se faz, se realiza no processo em todas as atividades humanas. Em todas. No comércio, na indústria, nos serviços, em tudo. Você não bota um monte de insumos lá e fica esperando um ano para saber se no final saiu o número de geladeiras ou de automóveis que você queria que ficasse pronto. Você avalia. E que avaliar? Estar permanentemente presente naquela avaliação. Existe um lugar que é o lugar onde mais se fala de avaliação e que a avaliação não é feita. É na escola. Existe disciplina na faculdade de educação, nas faculdades de educação de avaliação do rendimento escolar. Se fala de avaliação. Existem montanhas de livros sobre avaliação. E na hora H o que se faz? Se reprova. Não se avalia. Por exemplo, em vez de você avaliar a cada momento, você espera chegar no final do ano para dizer que fulano foi aprovado, foi reprovado. Isso não é uma estupidez? Aí o que você faz? Ele é reprovado e ele passa a fazer tudo de novo o que ele não conseguiu fazer esse ano. Veja o desperdício. Qualquer empresa que fizesse esse tipo de coisa, ela ia à falência no primeiro ano. E é o seguinte, o aluno que reprovou vai pegar o mesmo professor, a mesma sala de aula, o mesmo método retrógrado, a mesma chatice de aula, etc. O mesmo aluno, etc. O que vai acontecer? Reprovado de novo. Por isso é que nós não temos alunos apenas repetentes. A maioria é multirrepetente. E depois se evade, vai embora. Então, se acaba confundindo avaliação com reprovação. Eu me lembro de um curso que eu fiz com um grande educador, Lauro de Oliveira Lima, em que ele dizia o seguinte, olha, ele sempre foi uma pessoa extremamente irônica e fantástico. Ele dizia o seguinte, olha, se você acha que tem que reprovar no final do ano, você é um cara inteligente, faz o seguinte, reprova no meio do ano. Em vez de você passar um ano inteirinho e ter que repetir tudo de novo, você repete apenas meio ano. Mas aí, como você é inteligente, faz melhor ainda. Avalia cada 2 meses.
Aí você perde só 2 meses em vez de perder 6. Ou então melhor, avalia a cada mês. E vai voltando. Avalia a cada semana. Quando você estiver avaliando a cada minuto, você não vai nem precisar saber que existe essa palavra reprovação. Você avalia no minuto aquilo que foi feito antes. A avaliação, na ciência pedagógica moderna, faz parte da educação. A avaliação é mecanismo de aprendizado. E veja, tudo que eu estou falando aqui tem valor especificamente para educação infantil e ensino fundamental. Educação básica também, de um modo geral. Também o ensino médio. Mas muito mais nesses 2 primeiros níveis de ensino. No ensino superior é diferente. As pessoas pensam que educação é tudo igual. Não. Educação, para pessoas que estão em formação de sua personalidade, tem que se adequar àquele período de adequação. No ensino superior, não. Você já tem um ser formado, já tem um sujeito, a discussão é outra. Não estamos falando disso. Mas percebam que o processo de ensino, ele exige avaliação. O bom professor, ou o bom educador, ou a boa escola, tem mecanismos, formas de avaliar a cada momento, a cada instante. Por isso que essa escola que está aí é burra, porque ela bota 40 alunos. Como é que você vai conseguir dar aula para 40 alunos e ao mesmo tempo está sabendo que você não está conversando com todos eles? É por isso que nós temos que transcender para formas novas de educação, modernas de educação, com grupos pequenos de 5, 6 alunos. Estão dizendo que é impossível? Não, tinha tanta coisa impossível e que a gente viu que não era. Depois nós tocamos nesse assunto, mas por enquanto vamos lá. Logicamente, a avaliação se faz a cada momento. Se você faz a avaliação a cada momento, você não precisa chegar no final do ano e dizer se passou, se não passou. Usa a passagem do ano para festejar o Réveillon. Veja, as pessoas que reprovam, em certo sentido, elas são preconceituosas, são supersticiosas. Elas acreditam nos astros. Elas acham que quando a Terra dá uma volta no redor do Sol, aí sim é que tem que se fazer. Por quê? Onde está escrito isso? Percebe? Aprendizado é alguma coisa contínua. E a nossa escola, o que ela faz? Ela bota a culpa pela incompetência na vítima. O que é reprovar? É dizer que fulano não passou porque não aprendeu. A culpa é dele que não aprendeu. Esquece-se que precisa de alguém ensinar. Quando a escola reprova alguém, ela está se dando um certificado de incompetência. Quando uma fábrica não consegue produzir geladeiras, ela não põe culpa no ferro, porque a própria escolha do ferro era problema da fábrica. É a fábrica que é o problema. A escola inverte tudo isso. Veja, tudo que eu estou falando aqui nem precisa entender muito de educação para ver a lógica. Se a culpa é do aluno, significa que tudo depende dele, e só dele. Quando o aluno passa, o que nós falamos? Que passou, porque nós temos o Ministério da Educação, todo o arcabouço burocrático administrativo, a Secretaria da Educação, os funcionários da Secretaria de Educação, a Secretaria da Escola, o diretor, os coordenadores pedagógicos, os professores, a merendeira, a higiene, a limpeza das salas, a sala de aula, o material didático, o método utilizado, o professor que faz. Tudo isso é necessário para o aluno aprender. Agora, quando não aprende, é só ele que é culpado. Se depende só dele, então fecha a escola. Não é lógico isso?